Adaptação, praticamente, são todas as medidas que a gente pode tomar para se preparar para um cenário climático cada vez mais extremo. Então, preparação das cidades para enchentes, né, para inundações, para cada vez ter mais bolha de calor. Então, todas as medidas que ajudem as cidades ou outros ambientes a enfrentar esses eventos extremos são medidas de adaptação. E a resiliência é, quanto mais adaptado você está para esse cenário, mais resiliente você é. Então, a resiliência é quase como uma forma de medir quão adaptado ou não os ambientes estão, né? Tem muitos temas. Adaptação é um tema muito transversal, perpassa por muitos temas, inclusive os indicadores do Global Goal Adaptation, né, da Meta Global de Adaptação, são também transversais. Então, tem sobre saúde, patrimônio cultural, infraestrutura, agricultura, populações indígenas. Então, é um tema muito amplo e transversal, várias temáticas, sim. O desafio maior de implementação sempre é financiamento. Então, é a maior justificativa que os países dão para não avançar a adaptação, é que eles não têm dinheiro para implementar essas ações. Realmente são medidas caras, né? Você mudar, às vezes, a estrutura de cidades ou preparar a agricultura para ser mais resiliente, por exemplo, são medidas que precisam de investimento. Nem sempre os países mais pobres, por exemplo, possuem esses recursos. Então, o financiamento é uma grande questão da conferência, não só em adaptação, né? Em outros temas também, mas em adaptação é o grande embarreiramento, é não ter financiamento adequado para adaptação. Os países em desenvolvimento possuem mais dificuldade de elaborar seus planos nacionais de adaptação e, não tendo plano nacional de adaptação, fica difícil implementar também o que eles querem fazer em relação a esses planos, né? Então, mas existem diferentes níveis. Os países desenvolvidos possuem grana, né, para isso, têm financiamento e fazem medidas de adaptação. Por exemplo, a Holanda é um país muito bem adaptado para crises climáticas, né? Enquanto outros países muito menos. Então, existe esse desbalanceamento. Isso também é tema de disputa na conferência, né? Se os países desenvolvidos vão financiar essas ações de adaptação nos países em desenvolvimento ou não. E o quanto de dinheiro que vai ser, como que esse dinheiro vai chegar. Tudo isso também são temas importantes que acontecem as conversas aqui na conferência. Eu acho que esse era um contexto maior antigamente. Eu acho que agora a adaptação está ganhando bastante espaço, mas ela precisa. Esses tópicos mais difíceis, como financiamento, né, como a estruturação de quais medidas de adaptação vão acontecer nos países, ainda precisa de mais estrutura. Então, eu vou dizer assim que a COP30 é como se fosse o início do destaque da adaptação a nível político, enquanto a gente que precisa de urgência para implementar a adaptação, porque a gente já está sofrendo, né, com o calor. O calor aqui em Belém a gente vê como é que está, né, cada vez pior. E outras regiões do país também, então a gente precisa muito de adaptação no dia a dia também. É muito parecido com o nível global, no sentido de que existe já o Plano Clima existe, o Plano Clima Adaptação. Ele tem metas boas, né? Não é um plano que ficou ruim, é um plano que ficou bom, mas falta a parte de implementação. Novamente a gente volta ao tema de financiamento. Existe um desafio também que a adaptação também é muito linkada ao nível local. Então os estados e municípios também precisam investir. E eles também precisam de dinheiro para investir. Então é outro nível de disputa, assim, entre como o governo federal vai financiar essa adaptação a nível local, né? Como que isso vai chegar lá na ponta, nos povos indígenas, né? Nas cidades, nas periferias. Então o plano existe, mas ele ainda não tem meios de como ser implementado atualmente, a não ser pelos programas já existentes do governo. Por exemplo, os planos de agricultura, né, de baixo carbono, por exemplo, é um plano que já considera algumas medidas de adaptação, mas ele não está estruturado ainda para levar a adaptação como prioridade, assim como outros planos também de infraestrutura, por exemplo, né, que pensam nas obras já se preparando para um cenário climático mais extremo, mas que ainda não é uma diretriz obrigatória, por exemplo, né? Ele está ali como sugestão, mas ainda não é implementado.